fiz o curso de rádio e TV da UFRJ, da ECO, né, do Rio. Mas é um curso que muita gente entra lá assim com a vontade de fazer cinema. Então tem sempre um espectro assim de realização de cinema na faculdade no geral. Então é aquilo, eu busquei a realização do cinema e dentro de um curso de rádio e TV assim. A minha experiência com curtas, eu tenho 3 curtas. Se chamam Entregar no Fim do Mundo, SR4, Contrato Alienígena e A Bagunça Eterna. O que mais ficou conhecido foi A Bagunça Eterna, porque foi o filme que ganhou o prêmio da Firjan, do SESI Cultural, o Curta Criativo, em 2011, e foi que me deu o prêmio para poder realizar esse longa. Foi um prêmio de R$10.000 e mais equipamento da Quanta, e, enfim, foi o que me possibilitou fazer o longa. Dória, de onde se vem. À medida que envelhecemos, o mundo se torna mais estranho. A Cecília, sobre a Cecília, que é uma menina de 14 anos, que já está sozinha em casa há muito tempo. E aí ela se depara com o encontro, a invasão, né? Na verdade, não é encontro. A invasão dessa outra representação, dessa outra menina, que é a Lorena, que surge na casa dela, sem aviso, assim. E aí essa relação das duas se dá ao longo do filme, mostrando todas as questões que o filme quer passar, que são essas questões que eu falei, entendeu? Tipo, da memória, do questionamento da memória, do apego à memória, do desapego, da questão da casa como um espaço seguro, entendeu? Ali de isolamento, de segurança também, de não ter que lidar com novos conceitos, de não ter que lidar com novas ideias, e como é importante a crescente do filme, o que é importante é justamente ela deixar esse espaço, entendeu? Você é Cecília, né? Prazer, sou a Lorena. Cadê seus pais? Meu pai foi viajar. Eu trabalho com a mulher dele. Você não tá mais sozinha? Eu não sou nada, Tatiana. Então, um projeto de conclusão, No início, eu não pensava em fazer como projeto de conclusão, porque eu pensava em fazer um roteiro de longa, né? Mas aí, quando eu vi que eu tinha essa possibilidade, que eu tinha esse dinheiro na mão, que eu tinha a possibilidade de realizar um longa, eu resolvi não escrever o roteiro. Eu chamei o Gabriel e falei para ele o argumento, a gente escreveu junto, e aí eu falei, eu quero que meu projeto de conclusão seja a direção em si, seja a realização do filme. E aí a gente, enfim, tinha um orçamento baixo, né, que era esses R$10.000, mais 7 mil, botei mais um pouquinho de dinheiro no meu bolso. E a fase de produção, que foi o projeto de conclusão de curso, entendeu? Eu produzi o filme, finalizei, né, eu editei, né, montei e apresentei para a banca. E aí, depois disso, o filme já se modificou, assim, 300 milhões de vezes, assim. Na verdade, nós tivemos 8 cortes até chegar ao corte final. E depois a gente ainda chegou a esse processo de pós-produção real, assim, que a gente não tinha muita noção, que era de colorização, de mixagem e tudo isso. E nisso a gente conseguiu o apoio de estúdio, do Estúdio Delarte, o fotógrafo mesmo fez a colorização. A gente foi correndo atrás de entender esse processo para fazer o filme ficar mais profissional, ficar mais bem acabado. Como, assim, a evolução da minha linguagem, eu acho que nesse filme foi onde eu consegui realmente encontrar a minha linguagem pela primeira vez, assim, de verdade, assim. Porque eu acho que nos curtas eu me propunha muito fazer, e essa coisa do gênero, que inclusive foi discutido no debate, nos curtas eu me propunha muito a seguir gêneros, assim. Eu gosto disso, de me propor a fazer um gênero. Foi assim que eu fiz esse falso documentário sobre os alienígenas, R4. E nesse filme eu falei, eu vou usar o gênero como uma coisa que eu amo, assim, porque é uma coisa que me encanta, uma coisa que eu gosto, que está em diálogo com a minha linguagem, mas eu não vou seguir ele não vou seguir ele como ele deveria ser seguido, né? Dentro da lógica que ele realmente é seguido. Eu vou seguir ele de acordo com como eu digiro ele, como ele entra dentro de mim. Então, e foi muito assim, é por isso que eu acho que o filme acabou sendo um filme um pouco intimista e tal. Eu peguei muitas questões que eram pessoais, e minhas, o Gabriel, e a gente foi
usando tudo isso como uma experimentação mesmo. Então, nesse sentido, o filme é um filme muito de experimentação. Porque a gente pegou e falou, vamos encontrar a linguagem? Vamos. E a gente fez pensando justamente em encontrar a linguagem. Foi um filme de busca de linguagem e foi bem legal, assim. Acho que eu achei muitas coisas que vão ficar provavelmente na minha linguagem como diretor e outras coisas que não, né? Que você vê que não funciona, que talvez não se conecte tanto. Foram encontros. O que aconteceu com a sua mãe? Ela morreu quando eu tinha 4 anos. Como ela morreu? Meu pai não sabe até hoje. Será que ele não tá mentindo pra você? Muitas referências com esse filme. Sei lá, eu comecei assim, tendo referências como o Ozon, né, do próprio Swimming Pool, que tem todo aquele espaço da piscina também. Acho que as minhas referências nunca foram assim totais, assim, de tipo, o meu filme é baseado nessa referência. Mas referências para pequenas seções assim do filme, questões do filme que eu queria tratar. Então, o Swimming Pool foi uma referência do Ozon, o Chamosos Doentes da Morte, para algumas coisas foi uma referência também, assim. Eu sinto a coisa do vazamento, essa sujeira da arte, essa coisa do ambiente começar a ficar vazio, esse ambiente ser muito forte e poderoso e amedrontador. Eu tive uma certa referência um pouco do Tarkovsky, mas assim, nesse sentido específico, sabe? Não no total do filme. Tive referência também do My Summer of Love, do Pavel Pavlovsky, para a relação entre as meninas ali, aquela tensão. Sudoeste, do Eduardo Nunes, que eu acho absurdamente incrível, acho um dos melhores filmes que eu vi brasileiros nos últimos anos. Assim. E ele trata da coisa da morte de uma forma muito interessante também, aquela menina que vai e ela... Eu não sei se eu posso falar porque isso é um mega spoiler, mas assim... Mas provavelmente todo mundo já viu, o filme já tá rodando há um tempão. Mas ela começa como um bebê e termina ali como uma senhora no espaço de um filme. Então é lindo, ela nasce e morre no espaço de um filme. Então é aquela coisa do início e do fim, e como aquilo é representado, é muito incrível. E muitas outras que eu não vou lembrar agora. Sofia Coppola, eu usei muito para representar a linguagem da juventude ali, também como referência. E Todália, com A Deriva, também, justamente nessa coisa da juventude, da adolescência. Não é só porque você não gosta dos seus pais, eles não gostam de você, que é assim com todo mundo. E você? Sabe quem ela era? Muito inesperado, assim. Quando a gente viu que foi selecionado, a gente ficou super feliz, mas a gente não estava esperando, necessariamente, acabar vindo pra cá. E foi incrível, assim. Desde que eu cheguei aqui, eu tô aprendendo pra caramba, assim. Eu nunca, com bagunça ou com os outros curtos, eu nunca rodei festivais intensos como o Tiradentes, no nível de que você tem que ir para uma cidade e você acaba sendo empurrado para isso, assim, de ter que conhecer todo mundo, de estar nesse ambiente sozinho, de ter que debater o seu filme o tempo todo, de ter que ver a reação das pessoas o tempo todo. Muitas vezes, isso acho que o espaço de Tiradentes é um espaço que proíbe você de fugir disso, sabe? E eu acho que é muito fácil você fugir disso. Inclusive, quando passa, por exemplo, no Rio, muitas vezes a gente não consegue ir, sabe? Então a gente não tem esse contato com o público, não tem esse contato com os curadores, não tem como aqui, né? Que você tá sempre nesse diálogo, sempre nessa conversa, sempre nessa pesquisa, né? Uma pesquisa, eu acho, esse festival, de certa forma, uma pesquisa de cinema, do que é o cinema, e todos os seminários falando sobre o que é o cinema, qual é o lugar do cinema, e você tá sempre pensando sobre isso, pensando como se o seu filme se encaixa ou não nisso, pensando em o que o curador pensou na hora dele escolher seu filme. Acho que eu vou embora daqui a pouco mesmo. Você vai me deixar sozinha? Muito apreensiva e bem nervosa, porque eu já estava vendo, através de todos os outros filmes da Aurora que eu estava vendo, que o meu filme tinha uma diferença muito grande, entendeu? De todos esses filmes, em milhares de sentidos. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando naquela segurança de, poxa, né? Se o Kleber escolheu, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe de ter botado esse filme aí. E realmente, acho que tem pontos em que se encontra e tem pontos em que se distancia, e acho que, no geral, talvez tenha sido um filme mais difícil para o público
por algumas razões, assim, pro público da mostra, assim. Mas eu ainda tô entendendo a reação das pessoas. Eu ainda realmente não sei totalmente se a reação foi positiva ou negativa. Como eu vi, assim, teve gente que se envolveu, que ficou super emocionado, que amou o filme, e teve gente que com certeza não gostou, não se envolveu, e é isso, a gente tem que lidar com isso. É muito difícil, é uma ansiedade absurda. E eu tava muito nervosa ontem, e hoje, e sempre, desde que eu cheguei aqui. Mas eu acho que é legal, porque sendo cineasta, você tem que ir perdendo isso, né? E entendendo como lidar com isso e como usar isso a seu favor. Então, eu tô vendo isso e eu acho que já tô saindo daqui entendendo como que eu tenho que lidar diante disso, entendeu? Como superar a minha ansiedade, superar as minhas inseguranças e usar isso a meu favor, usar toda essa discussão, toda a crítica, tudo ao meu favor, entendeu?